Shalom, meus irmãos, sou Ednato Sabino. Para quem não me conhece, canal Cosmologia Bíblica. E aqui nós vamos estar desenvolvendo nesse material um trabalho, né? Na verdade, estamos finalizando um trabalho que foi iniciado há alguns meses aqui no canal acerca da inversão magnética e conectada ao Apocalipse de João. Então, nós vamos fazer essa interpretação através do estudo da inversão magnética. Então, esse estudo ele já está sendo desenvolvido aqui no canal Cosmologia Bíblica. E este material aqui, ele é o último material, ou seja, o último vídeo, a última parte que vai conectar todos os pontos dessa playlist, deste estudo que foi apresentado aqui no canal. Primeiramente, para poder iniciar aqui esse conteúdo que está sendo produzido neste momento aqui, eu vou falar um pouco, fazendo uma espécie de uma recapitulação de todo o material que foi produzido aqui nessa playlist. Vamos iniciar falando sobre as manipulações climáticas, que consistem, primeiramente, em ondas eletromagnéticas emitidas contra a ionosfera. Então, neste estudo, foi compartilhado aqui informações que evidenciam todo esse aspecto ligado a uma manipulação climática, seja ela de seres extradimensionais, chamados assim por muitos, ou como queiram, seres celestiais, ou seja também essa manipulação dada através de seres humanos que também outrora fizeram parte dessa hierarquia celestial. Porém, hoje nós sabemos que nós fazemos parte dessa categoria de seres que estão passando pelo teste, ou seja também essas manipulações dadas por seres caídos, que também outrora fizeram parte dessa hierarquia celestial, porém estiveram em oposição ao reino celestial, às divindades supremas, e foram expulsas das regiões celestiais, decaindo em suas hierarquias e se tornando seres angelicais caídos. O que eu quero dizer nesse ponto é que todas as três categorias citadas anteriormente, elas possuem algum grau de manipulação climática. Então, esses seres, todos eles, em algum aspecto, em algum âmbito, eles possuem em si uma capacidade de manipular o clima. Primeiramente falamos neste material sobre ondas eletromagnéticas emitidas contra a ionosfera, ou seja, são camadas altas pelas quais uma determinada elite emite determinadas ondas eletromagnéticas para poder fazer algumas manipulações climáticas, algumas alterações que vão modificar o clima em determinadas posições específicas e estratégicas. Seres celestiais também têm a capacidade de manipulação climática. E neste estudo, nós abordamos esse ponto enquanto nós mostramos todos os versículos bíblicos, isso se tratando de cânon, ou até mesmo, ou melhor dizendo, cânone bíblico, ou até mesmo se tratando de livros considerados apócrifos, ou até mesmo
livros considerados deuterocanônicos e ainda pseudoepígrafos. Livros estes que trazem esta concepção e nos faz compreender que seres celestiais, eles possuem essa capacidade de manipulação climática e isso é dado através do Criador. Então, você que não acompanhou esse estudo desde o início, eu recomendo que volte e assista desde a primeira live e também faça a leitura de todo o material que foi compartilhado aqui para que você compreenda essas manipulações, aonde nós trouxemos todos os versículos, vocês puderam ter acesso a todos os livros que mencionam esse tipo de manipulação advinda de seres celestiais. Algo que também ocorre está ligado a ensinamento dado por seres angelicais caídos para as elites globais, tudo isso conectado com tecnologias caídas, tecnologias angelicais caídas. Essas tecnologias foram trazidas por seres celestiais caídos para poder gerar cada vez mais um tipo de manipulação e também um controle sobre a humanidade, ou, no mínimo, essa categoria de seres que estão aqui passando por esse teste chamado de teste da redenção, que é dado através do sacrifício do Messias Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach. Toda essa manipulação advinda dessas tecnologias angelicais caídas, elas geram diversas ocorrências aqui neste mundo físico, que é o campo de provas, o local principal de teste da humanidade para poder passar pelo processo da redenção. E tudo isso já foi exposto aqui neste material. Essas manipulações, elas, em algum nível, vão gerar diversas implicações. Essas implicações giram em torno de chuvas torrenciais, que é o que vocês têm visto em alguns lugares específicos ao redor do nosso plano terrestre, conectadas a tempestades, principalmente tempestades elétricas. Tudo isso está evidenciado periodicamente em determinados locais no plano terrestre, ligado também a terremotos, que são respostas eletromagnéticas de determinados alinhamentos de corpos celestes que influenciam de maneira eletromagnética na superfície da Terra, gerando uma resposta eletromagnética que acaba causando essas movimentações chamadas de terremotos. Vocês observaram também que foi exposto questões relacionadas a queimadas generalizadas. Essas queimadas é algo que nós observamos atualmente, já vimos esse tipo de implicação ocorrendo nos anos anteriores, e isso vai cada vez mais ser intensificado nos próximos anos, até o momento da inversão macro chegar ali no seu momento em que ela vai se expandir até se findar a questão ali do apocalipse ensinado pelas próprias escrituras. Algo também que tem ocorrido de maneira generalizada são geadas. Tudo isso conectado também à inversão magnética, tempestades elétricas
ventos catastróficos, furacões, erupções vulcânicas, deslizamento de terra e todos esses eventos climáticos que são causados, advindos deste início de toda essa manipulação climática conectada à inversão magnética macro, que ela vai ser corroborada através da inversão dos multipolos geomagnéticos. Todas essas ações, elas são orquestradas por seres celestiais, sejam eles seres que habitam nas regiões celestiais, ou sejam elas também orquestradas por seres celestiais caídos, malignos, ou até mesmo a própria humanidade sendo manipulada por essas hostes malignas caídas que desejam orquestrar um controle generalizado de toda a humanidade. Um segundo ponto, no qual nós também já abordamos aqui, e que ele vai estar sendo notoriamente exposto na abordagem desse material aqui, e que eu recomendo que vocês releiam várias vezes, revejam todo o conteúdo que foi compartilhado aqui, é ligado ao julgamento atemporal. Neste material, neste processo, foi exposto aqui para vocês como ocorre esse ponto, um ponto assim que julgo eu ser um dos principais, que vai estar ligado diretamente à redenção da humanidade, ou seja, nós, seres que outrora, num período atemporal, ou aquilo que alguns chamam de período pré-existencial, ficaram ali em dúvida, ficaram ali sem decidir ali, exatamente ficaram indecisos em relação a que lado se posicionar. E isso é exatamente aquilo que a Escritura aponta, que não por estar quente ou frio, mas sim por estar morno, é que estou a ponto de te vomitar. Isso vai estar evidenciado no Apocalipse, isso ali falando no contexto da igreja de Laodiceia. Isso ali fazendo a interpretação através da metodologia judaica, nós conseguimos verificar que isso também se conecta àquilo que nós conhecemos como uma terça parte dos seres que ficaram neutros, indecisos em qual lado ficar, se ficaria do lado do Altíssimo, nas regiões celestiais, ou do lado do inimigo. E aí, por isso, estava a ponto de ser vomitado do Altíssimo. E aí fez com que o próprio Messias decidisse, então, por sua vez, dar a sua própria vida para poder ofertar uma chance, né, oferecer uma chance àqueles que verdadeiramente se posicionaram ou se posicionariam do lado das ordens celestiais e principalmente do lado do Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então, essa oportunidade dada através do Messias fez com que este mundo, esse mundo físico, esse plano terra, ao qual nós habitamos, fosse criado para poder ser utilizado como esse processo, esse palco, desse grande teatro, desse grande show, aonde a humanidade está sendo posta em teste. Então, o julgamento atemporal, esse trecho deste estudo aqui, anteriormente citado, ele vai falar diretamente sobre isso, conectando as nossas ações, que já refletem o nosso julgamento final, porém,
em um presente contínuo. Nós estamos vivenciando já esse julgamento final, porém de maneira atemporal, ou seja, as nossas ações aqui neste plano Terra, elas vão ser em um período final ali julgadas. Isso tudo está conectado com o galardão, que é considerado através das nossas ações cotidianas, ou seja, aquilo que eu e você produzimos, aquilo que nós fazemos aqui neste mundo, as nossas decisões neste mundo vão afetar o nosso futuro, e um futuro assim contínuo, já que nós estamos falando de um período atemporal, fora dessa bolha cronológica. Então as nossas ações, elas vão influenciar diretamente nesse julgamento final. Porém, esse julgamento final, ele já está ocorrendo neste exato momento. Então as pessoas já estão sendo julgadas de maneira atemporal. E esse trabalho aqui, ele evidencia totalmente essas afirmações. Então recomendo que vocês releiam, que vocês assistam novamente todo o conteúdo que foi compartilhado anteriormente para poder compreender melhor essas afirmações, tudo isso conectado com as escrituras sagradas, o Apocalipse e as inversões magnéticas ligados ao julgamento atemporal. Então a única forma de interpretar o Apocalipse corretamente é através da chave da atemporalidade. Tudo isso conectado ao plasma, ou seja, o fogo, aquilo que alguns chamam de fogo consumidor, que queima as impurezas. Isso quer dizer que as nossas obras, elas já estão sendo julgadas atemporalmente. Ou seja, esse fogo que cairá do plasma, ele virá e vai queimar todas as impurezas, que é a decodificação daquilo que o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios 3, sobre as obras de metais preciosos e as obras de madeira, palha e feno, que serão queimadas, e não sobrará nada absolutamente, a não ser aquelas obras que foram baseadas em metais e pedras preciosas, que são resistentes ao fogo. E isso está diretamente conectado ao nosso galardão. Ou seja, o Apocalipse é a conclusão deste julgamento que ocorre de forma atemporal. E quem for condenado será totalmente destruído no final desse processo. Ou seja, esse processo ocorre de maneira atemporal, fora da nossa bolha cronológica, porém, ele ocorrerá ali um final no momento em que este mundo for entesourado para o fogo, assim como diz a segunda carta de Pedro. Este mundo, ele está diretamente condenado ao fogo final. Em uma terceira parte, nós abordamos sobre a inversão magnética e os eventos climáticos, onde nós começamos a detalhar dentro desse material cada evento desencadeado pelo Sol, mas principalmente pelo campo magnético macro da Terra, ou seja, o campo geomagnético, que ele vai influenciar diretamente as ações do próprio Sol, que é o principal agente dentro de todos esses eventos e essas catástrofes climáticas que ocorrem e ainda continuarão ocorrendo aqui na Terra até o momento final em que o Messias ele se revelará. E aí os poderes dos céus serão abalados. E aí os segredos serão revelados. O véu que divide o mundo físico do mundo espiritual, ele será removido completamente. E aí nós veremos
todo o desencadear do mundo espiritual ocorrendo em nossa frente, e aí seres que não possuíam mais habilidades ou permissão para acessar esse nosso mundo físico aqui, isso já não ocorrerá mais. Esses seres já terão acesso a esse mundo físico e eles irão influenciar diretamente aqui no mundo físico, mas principalmente afligindo aqueles que não possuem a marca do Criador. Também foi abordado sobre o calor intenso em determinadas regiões e o frio extremo em outras regiões. Então, é interessante compreender que isso não exatamente corrobora uma narrativa sistêmica ligada a um suposto aquecimento global, que muitos pseudocientistas acabam afirmando, porém, aqui nós conseguimos compreender com fatos e reprodução científica, nós conseguimos enxergar e entender que, em realidade, o que ocorre é que o campo magnético ele influencia as ações dos corpos celestiais que estão fixos no firmamento, e isso inclusive é corroborado por Gênesis, no capítulo 1, acerca dos astros celestes, mas principalmente do Sol, que é o principal responsável por essas catástrofes, uma vez que ele é considerado um transformador multidimensional que utiliza a energia de uma dimensão superior, trazendo para essa nossa realidade aqui neste mundo físico e fazendo com que toda a ocorrência aqui na Terra seja desencadeada através dessa energia que é transformada de maneira cósmica, assim como anteriormente foi dito que o Sol ele é um transformador multidimensional cósmico. Ele absorve a energia do reino celestial, concentra essa energia e distribui ela aqui na Terra. E todos os outros astros celestes, as outras estrelas, os outros corpos celestiais vão utilizar dessa energia para poder, de maneira eletromagnética, gerar sua própria energia e aí, por sua vez, redistribuir de acordo com as suas determinadas atribuições. Tudo isso orquestrado por seres celestiais, conforme foi dito no estudo anteriormente. Tudo isso é de extrema importância nós compreendermos para poder observar a influência que o Sol possui nessas catástrofes que ocorrem, que ocorreram e que vão continuar acontecendo nos próximos anos, de maneira intensificada. A cada ano que se passar, nós vamos observar uma intensificação dessas catástrofes e desses eventos climáticos. Tudo isso é orquestrado principalmente pelo Sol, que é o principal responsável neste invólucro biológico aqui, que nós chamamos de plano terrestre. Ele é o principal responsável por todos esses eventos, uma vez que nós percebemos que ele é o transmissor dessa energia celestial para poder filtrar e concentrar essa energia aqui na Terra. No momento que o Sol colapsar, essa energia, ou seja, o plasma, que ele advém diretamente do trono celestial, ele vai adentrar nessa realidade física, destruindo basicamente com tudo, que será ali a última taça da ira derramada, ligado ao julgamento final, onde estará sendo ali interposto um julgamento final sobre a humanidade. E ali aqueles que possuem a marca do Altíssimo, estes serão redimidos, passarão pelo processo final da redenção, irão receber o corpo glorificado
e aí então irão viver eternamente nos átrios do Altíssimo. Então, é muito importante compreender essa influência, principalmente deste astro celestial que nós chamamos de Sol, onde ele vai gerar calor intenso em determinadas regiões e frios extremos em outras regiões. Isso é muito importante compreender, porque isso nada tem a ver com o aquecimento global. Algo também que foi exposto aqui está conectado à história das inversões magnéticas nas escrituras. Então, o que eu quero dizer com isso? Os eventos bíblicos ligados às inversões magnéticas, eles foram totalmente expostos aqui neste estudo, desde o início da criação, do Gênesis ali, onde o Eterno ele começa a nos mostrar, ou seja, a nos evidenciar todos esses pontos. Ali nós já conseguimos ter a noção desses eventos ligados à inversão magnética, algo que eu também gostaria de expor isso aqui para vocês neste material. Se vocês perceberem, por exemplo, o dilúvio também ele evidencia uma inversão magnética. Um outro momento também que fica muito claro está conectado às pragas do Egito, principalmente porque elas mostram detalhes de algo que, de maneira micro, evidencia o Apocalipse de forma macro que foi revelado para o apóstolo João no livro das Revelações, aquilo que nós chamamos em português de o Apocalipse de João. Ali também fica evidente uma inversão dos polos magnéticos. Algo também que vai estar conectado com a inversão é o momento em que nós percebemos que a cidade de Sodoma e Gomorra, ela recebe ali em si um juízo sobre si de maneira macro. E ali nós percebemos, evidentemente, que começa a ocorrer esse julgamento, e ali também está conectado com a inversão magnética, de maneira também micro, mas que também vai evidenciar um julgamento final conectado ao Apocalipse. E, e tudo isso também culmina com a conexão de uma inversão que ocorreu também de maneira generalizada, ligada ao momento em que o Messias, Yeshua, ele morre e ressuscita. E ali dá-se início ao Apocalipse, ou seja, o fim dos tempos. E ali percebemos também que ocorreu uma inversão de maneira micro que vai evidenciar a última inversão final, a inversão macro, aonde todos os seres celestiais vão participar deste momento macro que vai evidenciar o fim dos tempos para esse mundo biológico. E aí vai demarcar o início da eternidade, evidenciada através da vida eterna com o Messias, o Pai Celestial, a Ruach HaKadosh e todos os seres celestiais. Um outro ponto evidenciado também neste estudo está conectado às implicações da inversão. O que cada momento de inversão iria trazer de implicações. Isso foi trazido aqui nesses estudos, e aí eu recomendo que vocês estudem isso de uma maneira assim mais detalhada e tentem ao máximo extrair todas as informações que foram postas aqui para que vocês consigam compreender
o que ocorrerá daqui para frente, já que nós estamos no início das dores de parto e nós, assim, de acordo com o que eu interpreto, fazemos parte desta última geração que vai participar desse processo final da inversão e ver com os próprios olhos tudo isso ocorrendo diante de nós. O capítulo 24 do livro de Mateus, ele evidencia como se fosse uma espécie de um resumo de todo o Apocalipse. Então ali, o Messias, ao ser questionado sobre o fim dos tempos, ele dá um panorama geral de como ocorrerá este processo, desde o momento da sua morte e ressurreição até o momento final do julgamento do trono branco e, e o estabelecimento ali final da vida eterna. Então, tudo isso é muito importante verificar através do livro de Mateus, no capítulo 24, e também outros textos que também são chamados de textos apocalípticos. Neste material, a gente abordou o que cada inversão vai desencadear. Todos esses eventos climáticos, um após o outro, como um efeito dominó, eles vão desencadear uma catástrofe em sequência da outra, até chegar um momento final em que tudo será revelado. Implicações do biocampo magnético também foram abordadas aqui neste material, uma vez que nós compreendemos que toda a conexão do nosso biocampo magnético, ou seja, o nosso corpo, ele possui um campo magnético gerado pelo nosso coração, que é um torus magnético, que bombeia o sangue por nossas veias, gerando essa energia eletrostática, fazendo com que haja esse campo magnético responsável por diversas ocorrências do nosso corpo, de maneira micro, e juntamente com as outras pessoas, ele acaba formando e influenciando diretamente no corpo macro da Terra, uma vez que nós fazemos parte do corpo do Messias e sabemos que cada um possui a sua energia, ou seja, somos seres energéticos, e isso é cientificamente evidenciado através desses estudos do campo biomagnético. Nós conseguimos compreender que nós possuímos uma influência juntos, que ela vai alterar determinadas ações no campo magnético macro da Terra. Então isso é muito interessante também, compreender e saber que existe uma agenda de controle das elites para poder enfraquecer este chamado biocampo magnético das pessoas, fazendo com que, de forma sequencial, acabe também desencadeando um enfraquecimento dos multipolos magnéticos da Terra, por sua vez, influenciando no campo magnético macro do plano terrestre, fazendo com que este sistema entre em colapso generalizado. E um quinto ponto que foi abordado aqui no nosso material, neste estudo, fala sobre a imagem da besta, que é algo também de extrema importância compreender, porque nós vamos entender esse período final no qual nós estamos fazendo parte, conectado ao período das dores de parto da Terra, na qual o próprio Messias evidenciou para a humanidade que isso ocorreria. Mas era importante entender que isso não é o fim. Sim, é o período do início das dores, em que eventos começarão a dar início, porém, esses eventos
são o princípio das dores e não o fim. Então é muito importante termos equilíbrio, conhecer as escrituras, estudar os eventos e compreender onde exatamente estamos localizados dentro desses eventos e de maneira a observar os sinais, sem ficar se preocupando com datas específicas, porque isso não edifica basicamente em nada, mas sim compreender através dos sinais nos céus em qual período exatamente nós estamos, para que nós possamos nos preparar de uma maneira eficaz para poder não depender das ações do inimigo. Também foi abordado sobre conexões do governo tecnológico, o que alguns chamam de governo tecnocrata, aonde há uma intenção das elites de controlar a humanidade e mantê-la dentro de suas ações ou abaixo de suas ordens, para que eles possam continuar utilizando da sua energia para poder continuar as suas vidas. Algo também que foi evidenciado neste processo está conectado ao advento ou o crescimento da inteligência artificial, que são estudos que evidenciam esse processo, esse estudo de machine learning, que alguns chamam de inteligência artificial, que na realidade está ligado a algoritmos que eles aprendem com repetições e padrões, e aí eles podem dar múltiplas respostas conectadas a megacomputadores quânticos que vão finalizar esse processo de dar um poder totalitário, entre aspas, da humanidade nas mãos do anti-messias, conectado tudo isso com a imagem da besta final e a marca da besta também final, que irá ser implementada no processo final, ali no período final deste processo de revelação, ou seja, do período apocalíptico evidenciado nas Escrituras. Com tudo isso que foi abordado até aqui, fica a pergunta principal. E aí, este é o intuito principal deste material aqui, deste vídeo, que está sendo produzido neste exato momento. E aí, fica a pergunta e é o que nós vamos tentar responder. Eu vou tentar dar aqui a minha opinião, a minha experiência própria sobre o que fazer, o que nós devemos em si fazer para poder tentar minimizar ou atenuar esses efeitos. Então fica essa pergunta. Muitas pessoas, diante disso, diante de todos esses eventos, essas catástrofes climáticas, esses eventos de controle das elites mundiais, o que devemos então fazer? Qual é a nossa ação? Nós devemos então fugir para as montanhas, segundo aquilo que a Escritura coloca, sair das grandes cidades, segundo aquilo que também é evidenciado nas Escrituras. Você tem condições para isso? Você tem, acaso, condições para manter ali uma vida simples, na roça, em um local mais afastado, em algum lugar que não seja exatamente no olho do furacão, no centro dessas grandes metrópoles? Se você tem esse tipo de condição, eu quero abordar esse tipo de assunto exatamente agora e falar sobre alguns pontos que eu vivenciei recentemente, e eu quero abordar isso aqui de maneira breve para que vocês tenham uma noção de algo, se caso isso passa no seu coração, de desenvolver esse tipo de trabalho no campo.
Primeira coisa, você precisa responder algumas perguntas. E a primeira delas é: você possui condições para isso? É possível, dentro da sua situação atual, sair dos grandes centros? Eu gostaria de responder essas respostas, mas é necessário que você pergunte a si mesmo, faça essa autoanálise. Eu posso viver uma vida mais simples? É possível para mim? Eu tenho condições para isso? Eu conseguiria me afastar de tudo isso que eu consigo viver aqui nos grandes centros, se essa é a sua realidade? E você, principalmente, está disposto a tudo isso? Então, eu vou responder essas perguntas, mas eu gostaria de deixar inicialmente essa reflexão. Pare um pouco, um momento aqui do estudo, faça uma pausa, reflita se você gostaria de fazer isso, mas também se você possui condições para que isso seja executado na sua vida. Se a resposta for sim, eu tenho alguns direcionamentos para passar para você, caso você queira, fazer isso. É muito por eu ter passado por isso recentemente. Não sou uma pessoa assim extremamente experiente na vida do campo, né? Eu vivenciei isso por um pouco período de tempo, mas foi um período onde eu aprendi muito e eu sou uma pessoa que eu vivenciei as duas realidades e também faço esse tipo de estudo apocalíptico e consigo fazer uma análise e contrabalancear talvez aquilo que é melhor, principalmente se tratando de pessoas que gostariam de criar os seus filhos em um contexto mais tranquilo, uma vida onde você possui ali as rédeas na sua mão e não fica ali dependendo de um estado, de um grande estado, ou muitas vezes de uma escola ou algo desse sentido que vá influenciar diretamente nas ações dentro da sua própria casa. Então responda para você mesmo: eu tenho condições de adquirir uma propriedade em uma cidade no interior? Não há necessidade ali de ser tão longe também. Você não precisa se mudar para mais do que 100, 150, 200 quilômetros dos grandes centros, dependendo aonde você vive, em qual metrópole você está localizado. Então, caso necessite visitar alguém da família, dar algum suporte, ou caso necessite auxiliar algum familiar, ou até mesmo caso você precise de um auxílio hospitalar, ou às vezes passar por um período na casa de alguém da sua família, é importante você avaliar isso, né? Porque para você se deslocar através de 200, 250, 300 quilômetros, isso acaba muitas vezes sendo inviabilizado em momentos de necessidade extrema. Isso aí acaba sendo um pouco mais complicado do que as pessoas imaginam. Então não há necessidade de você exatamente sair da cidade para tão longe, né? Sair das grandes metrópoles para tão longe. Muitas vezes você vai aí para o interior, entre 40 e 60 quilômetros, aonde você consiga ter uma vida mais simples, se tratando da correria das grandes cidades, das grandes metrópoles e principalmente também do alto custo de vida, que acaba sendo também um peso gigantesco nas costas das pessoas que vivenciam esse tipo de realidade. Então, listei aqui alguns pontos principais, aonde eu vou comentar superficialmente para vocês, que são de extrema necessidade para quem cogita ter esse tipo de vida, para quem pensa em viver um pouco mais afastado das grandes metrópoles. E o primeiro ponto que você tem que pensar ao adquirir uma propriedade um pouco mais afastada, ao adquirir qualquer tipo de propriedade que você queira deixar ali, seja isso para um refúgio
ou seja, para você mesmo vivenciar ali uma experiência de uma vida mais simples, afastados das grandes metrópoles. O principal ponto, e o ponto número um, chave, é que se você apenas observar esse ponto aqui, você já não vai passar por mais da metade dos problemas que a maioria das pessoas que fazem esse tipo de opção passam. Ele está conectado, esse ponto é o principal, ele está conectado com a captação e armazenamento de água. Então, esse é o ponto número um, o ponto chave para você conseguir vivenciar uma vida mais simples, porém com o mínimo de recursos que você precisa para não sucumbir, para ter uma sobrevivência, pelo menos. Então, o principal está conectado à água. Através deste ponto, você vai conseguir subsidiar toda a sua vivência, todos os outros pontos de extrema necessidade, de sobrevivência, em locais um pouco mais afastados das grandes cidades. Então, a captação e armazenamento de água é o ponto principal. Instalar sistemas para a coleta de água da chuva e também construir cisternas para armazenamento e também formas de extrair água do próprio subsolo, ou até mesmo se conseguir atingir lençóis freáticos, algo nesse sentido. Usar também filtros naturais ou sistemas biológicos para a purificação da água para o consumo humano. Isso também é de extrema necessidade. Tudo isso está conectado ao primeiro ponto e eu compreendo que este ponto é o principal para a sobrevivência em locais mais afastados, seja interior ou seja um local ainda mais afastado das grandes metrópoles. Isso aqui não estou falando de companhias que fornecem, que trabalham com fornecimento de água. Eu estou falando de uma subsistência fora do sistema, digamos assim. Não completamente fora do sistema, mas no mínimo autossustentável, na qual você não vai depender ali de uma empresa te fornecendo esse suprimento principal que é a água. Então você conseguir formas de captação dessa água, filtragem ou até mesmo extração dessa água no subsolo. Um outro ponto de extrema necessidade é a questão da energia renovável. O principal que nós temos atualmente está ligado a instalar painéis solares, turbinas eólicas ou pequenas usinas hidrelétricas para geração de energia, caso você adquira uma propriedade aonde passa um pequeno riacho ou às vezes um rio, aonde essa água ela é uma água corrente. Essa água ela pode gerar uma energia para a sua propriedade. Então você estudar formas de captação dessa energia, isso tudo vai contribuir para que você tenha um local mais autossustentável, seja isso através de painéis solares, turbinas eólicas ou pequenas usinas hidrelétricas para essa geração de energia. Algo também importante é o saneamento ecológico, utilizar fossas sépticas, biodigestoras ou compostagem de resíduos humanos para evitar poluição e ainda, ao mesmo tempo, você também gerar adubo para as suas plantações e também depois gerando alimentos para os animais, que eu vou falar sobre isso, que é exatamente o próximo ponto que está ligado à produção de alimentos. Criar hortas orgânicas utilizando toda essa compostagem que foi produzida dentro da sua própria propriedade. Você vai gerar ali hortas orgânicas, sistemas agroflorestais para a produção de vegetais, sejam eles frutas, ervas,
etc. Tudo isso já de maneira autossustentável e você mesmo vai estar mantendo todo esse funcionamento. Ou até mesmo ali, se você tiver condições de contratar pessoas para trabalhar contigo nesse empreendimento. Um ponto também importante é a criação de animais, que aqui um ponto ele vai conectar ao outro. Então você manter ali animais como galinhas, cabras, ou até mesmo animais de grande porte, como vacas, para poder produzir, além de ovos, carne, também leite e até mesmo fertilizante natural, para poder você fazer esse processo de ciclo de plantação. Você utiliza o adubo animal, planta, extrai ali toda a plantação, a erva, as hortaliças, as frutas, para depois novamente gerar alimentos, tanto para a sua família quanto para os seus próprios animais. E esse ciclo, ele ficar ali se autossustentando. Esse sistema de compostagem, que eu também já disse anteriormente, é um ponto também importante, que é transformar esses resíduos orgânicos em adubos para o solo e aí, consequentemente, gerar alimentos para a sua família e os animais. A própria preservação e a recuperação do solo também é algo muito importante, como implementar técnicas de rotação de culturas, o plantio direto e a cobertura do solo, pode ser utilizado com folhas ou diversas outras formas, e adotar princípios de design ecológico, planejando o uso eficiente desses recursos e a integração com o ambiente local. Um ponto também importante, por isso aqui, todos esses pontos eles vão estar conectados com a questão dos recursos hídricos, mas esse ponto aqui ele está diretamente conectado com a autossustentabilidade da manutenção de água, que é o sistema de irrigação eficiente. Então, você utilizar ali um sistema de irrigação, seja por gotejamento ou um sistema de capilaridade para economizar água, esse próprio recurso que você vai estar captando, seja do solo, ou de um rio, ou até mesmo da chuva. Isso é de extrema necessidade você fazer. Também a coleta e reciclagem de resíduos, reduzir, reutilizar e reciclar materiais para minimizar o impacto ambiental, utilizar matéria-prima própria. Às vezes você adquiriu uma localidade onde você possui ali bambus, você possui ali várias árvores, galhos secos, e utilizar todo esse material orgânico para, às vezes, ali gerar uma energia, como, por exemplo, você utilizar ali de galhos, de árvores, para poder fazer o preparo ali dos seus alimentos em fogões a lenha, por exemplo, gerando essa energia, fazendo esse ciclo girar, né, utilizando essas energias renováveis para você conseguir reduzir o máximo de custos possíveis e, ao mesmo tempo, ter uma localidade autossustentável. Algo também importante é possuir ali uma espécie de um banco de sementes, né, guardar ali algumas sementes, sempre estar utilizando esse plantio, sempre estar fazendo esse ciclo, mas ao mesmo tempo sempre reservando algumas sementes para poder utilizar isso em um futuro, caso ocorra alguma situação extrema que seja necessária você utilizar esse tipo de artifício. Algo interessante também de se pontuar, está conectado com a educação e a troca de conhecimentos, promovendo ali talvez cursos, trocas de saberes sobre autossustentabilidade com a própria comunidade ao redor da qual você está ali agora fazendo parte, onde você vai agora vivenciar essa nova vida.
Então ali já existem pessoas que já vivem esse tipo de vida, talvez ali há muitos anos, ou muitas delas nasceram ali. Então é de extrema importância você conectar com essas pessoas e compreender que essas pessoas possuem um conhecimento de causa prática, e aí você utilizar isso para que você aprenda com eles, você ensine o conhecimento que você adquiriu nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, ensine e também, ao mesmo tempo, aprenda com essas pessoas que são pessoas que moram ali na localidade há muitos anos. Então, isso é de extrema importância também, você compreender isso. Algo interessante de se fazer é vender o excedente da produção, como alimentos orgânicos, mudas, artesanato local, para que, primeiro, não haja perda e você consiga fazer uma manutenção desses recursos. É importante pensar o seguinte: isso, muitas vezes você não vai conseguir gerar uma renda com isso, mas às vezes vai sobrar um excedente. Muitas vezes você planta ali uma quantidade de milho além do que você consegue administrar. Então é interessante você pegar uma parte dessa plantação e fazer a venda. Você conecta com outras pessoas, você comunica com outras pessoas ao redor e muitas vezes avisa ali que você tem um plantio de milho excedente que você gostaria de vender. Ou às vezes animais, muitas vezes os animais reproduzem ali, você não vai ter condição de criar aquela quantidade de animais, porque principalmente dá muito trabalho, então você pode fazer isso. Ou muitas vezes o abate desses animais para poder gerar alimento, ou muitas vezes também a própria venda desses animais, até para não gerar tanto trabalho, né, tanto encargo físico, porque você tem outras atividades para poder administrar, quanto, quanto também você gerar uma renda ali que você possa utilizar essa renda, desviando ela para outras funcionalidades e necessidades de manutenção ou até mesmo pagamento de profissionais que estejam tendo ali uma certa necessidade naquela localidade ali. Um exemplo, você tem ali, possui um tanque de peixes, e aí rapidamente esses peixes se reproduzem. Então, para que não gerem ali a ocorrência, como por exemplo, de amônia, de maneira exacerbada ali naquela comunidade ali de peixes, e acabe, por sua vez, comprometendo a própria sobrevivência desses animais, você acaba fazendo a venda ou muitas vezes ali o abate de uma grande parte desses animais para poder até inclusive manter ali a sustentabilidade daquela colônia ali, daquela população de animais que você está ali criando. Então é muito importante você ter essas ideias, ter essa sabedoria de manter ali um nível, uma quantidade exata de animais ou de plantas ou o que quer que seja, que você consiga também, né, dar manutenção naquilo, porque muitas vezes isso vai tomando proporções que acaba também gerando um cansaço exacerbado para você. Então, o interessante é você compreender isso, entender essa situação e saber administrar da melhor forma. Outro ponto também ah, muito importante, para finalizar, é a integração com a comunidade. Assim como eu acabei citando isso anteriormente, é importante vocês perceberem que vocês precisam colaborar com os vizinhos para a troca de recursos. Tudo isso conectado àquilo que eu trouxe anteriormente aqui, com esses outros pontos principais que foram ditos aqui. Você trocar esses recursos, essas plantações, esses animais, muitas vezes as galinhas ali vão reproduzir, os peixes, cabras, qualquer outro tipo de animal que você tiver. Então você fazer às vezes escambos, você fazer trocas ou até mesmo vendas, se for o caso, para que você consiga administrar melhor isso. E muitas vezes criando uma rede de apoio mútuo e soluções compartilhadas. Isso também é muito interessante, porque além dessas soluções, desse apoio que muitas vezes uma pessoa necessita ali de você pegar ela, colocar no carro e levar para o hospital, às vezes o contrário, às vezes você vai precisar também de uma mão de obra mais pesada para determinadas atividades, como por exemplo
cortar uma árvore, que é uma atividade muito difícil, então às vezes você vai precisar de ajuda de outras pessoas, ou às vezes o remanejamento de determinados animais, né, dependendo da quantidade que você tiver, ou às vezes uma colheita de, de alguma plantação muito grande, como por exemplo você tem ali uma plantação de milho, e aí você precisa exercer ali a colheita, e aí você tem muito trabalho para ser feito, e você não vai conseguir fazer isso sozinho, então você precisa ali de uma rede mútua de pessoas ao seu redor, seja uma colheita de milho, ou seja uma colheita de plantação de café, banana, qualquer que seja a questão em si, você precisa de ter uma rede de colaboradores em seu redor ali, pessoas que vão te dar apoio caso você precise fazer esse tipo de trabalho. Você não faça nada sozinho. Nós estamos aqui em comunidade nesse mundo e nós precisamos exercer isso da melhor maneira possível, sabendo conectar essas informações. Então é muito importante tudo isso que eu falei aqui. Então, caso você respondeu de maneira positiva as perguntas que eu fiz lá no início, né, se eu tenho condições para isso, se eu estou disposto, né, se você é, quer fazer isso, se você quer sair das grandes cidades, se você quer adquirir um local mais afastado e ter uma vida mais simples, essas são diretrizes e alguns pontos práticos que eu gostaria de dar, são essas respostas, para que você analise tudo isso antes de tomar essa decisão, que é uma decisão muito difícil, complexa e que vai gerar consequências, grandes consequências, muitas vezes irreversíveis, e é muito importante você analisar tudo isso e saber se você está disposto a fazer isso em detrimento de ter uma vida pressionada nos grandes centros, porque nós sabemos que quem vive em grandes centros vive o tempo inteiro sob pressão, seja a pressão das elites, advindas de um governo totalitário, ou seja, muitas vezes a pressão da própria comunidade, as pessoas ali te pressionando, buscando algo, ou às vezes uma empresa, ou muitas vezes uma pressão financeira, às vezes você vai ter ali um padrão de vida muito alto, muito caro. Determinadas cidades possuem ali um custo de vida muito alto, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, algumas cidades centrais, né, como Belo Horizonte, ou até mesmo algumas cidades de interior, mas porém com um custo de vida muito alto, acaba gerando gastos e dores de cabeças muito grandes para você manter ali as contas de energia paga, internet, água, os próprios recursos no supermercado, a locomoção, que você precisa gastar muito com locomoção, às vezes ali transporte público, ou às vezes o seu próprio carro, você tem um gasto muito alto com gasolina, com manutenção e mecânico, com seguro mensal ali que você paga, escola dos filhos, roupas, tudo isso é extremamente reduzido quando você vive uma vida mais simples no interior. Então é muito importante você avaliar tudo isso, colocar essas informações que estão sendo postas aqui para você em pauta, analisar isso, avaliar e pensar se você tem condições de fazer isso e se você está disposto a viver esse tipo de vida. Muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, eu não tenho condições de adquirir uma propriedade que está fora da minha realidade financeira. Mas muitas vezes você junta com o seu irmão, junta com o seu ou cunhado, ou algum parente, ou mãe, ou avó, e vocês vendem suas propriedades e adquirem ali um local um pouco mais afastado, ali talvez um sítio, uma chácara que já possui ali 3, 4 casas, e aí alguns vão viver ali, ou outros não, ou às vezes você vai pegar um valor financeiro seu ali, uma herança, alguma coisa, já construir uma casa ali sempre num padrão simples, algo que você vai viver ali, uma vida simples e pacata,
de acordo com aquilo que as pessoas ao redor ali já vivem. Isso você vai perceber que o padrão de vida nesse tipo de local, ele é muito mais reduzido, ele é muito mais barato de se viver esse tipo de vida e muito mais simples. Você não tem aquela correria da cidade, você não tem aquela pressão. Então você pode ter uma vida mais simples, mais tranquila, e você vai ter mais tempo para buscar as escrituras, você vai ter mais tempo para orar, você vai ter mais tempo para poder também estar junto da sua família e trabalhar ali no campo, que é um trabalho muito satisfatório. Então, eu gosto de dar, eu gostaria muito de dar essa indicação para esse tipo de pessoa que decidiu dizer sim para esse estilo de vida. Agora, um outro ponto também muito importante são aquelas pessoas que não possuem condições de sair das grandes metrópoles e de sair das grandes cidades. Esse tipo de pessoa vai dizer não para essa resposta, vai dizer: eu não tenho, para essa pergunta, eu não tenho condição de sair das grandes cidades, ou eu não possuo valor financeiro para poder fazer essa mudança na minha vida, ou muitas vezes eu não tenho coragem, ou muitas vezes eu não consigo, ou até mesmo eu não quero. Esse tipo de pessoa, o que vai acontecer com essas pessoas no período final, né, digamos assim, do Apocalipse? Então, será que pelo fato de eu não conseguir sair das grandes cidades, eu vou perder a minha salvação? Eu não vou ser salvo? Não. A resposta para essa pergunta, caso você tenha essa dúvida, é não. A salvação nada tem a ver com você morar em determinado local X ou determinado local Y. A salvação tem a ver com crer no sacrifício do Messias. Tudo isso que foi colocado aqui, isso está sendo posto de maneira a comparar um estilo de vida mais tranquilo em relação a quem vive nos grandes centros. Mas, caso essa não é a sua realidade, o que vai acontecer então? Eu que vou ficar, né, se caso for o seu caso, eu pretendo ficar na cidade até o fim. O que vai acontecer comigo? Eu, por acaso, vou perder minha salvação, ou vou sofrer, ou algo vai acontecer? Entenda que seja você esteja na cidade, ou quer você esteja fora dos grandes centros, todos vão ser perseguidos. A perseguição final, macro, do anticristo, ela vai ocorrer para todos. Isso vai avançar de uma maneira em que todos serão atingidos por essa aflição final. Agora, algo importante a salientar é qual estilo de vida eu vou ter até lá, tendo vista que nós temos ainda algum certo tempo até que isso ocorra de maneira final, macro. Então, se você tem condições de sair, a minha recomendação é que você saia, não precisa ficar em um local tão afastado. E se você tem condição, se você possui essas condições de sair, então a minha recomendação é que você vá de maneira consciente. Porém, se você ficar, compreenda que algumas questões vão ocorrer. Basicamente, para a gente poder finalizar isso e entender o que vai ocorrer com essas pessoas que vão ficar nas cidades, só basta nós fazermos uma interpretação do Apocalipse de uma forma macro. É bem simples. Muitas vezes a gente consegue pegar ali o livro de Apocalipse ou o livro da Revelação de João e fazer uma espécie de um resumo de uma forma muito simples. Entenda o seguinte: entenda da seguinte forma: o Criador protegendo o seu povo que está passando por uma prova, no meio ao caos,
de pessoas que serão condenadas pelos crimes cometidos desde a fundação dos dias. Esse padrão está evidenciado em toda a Escritura. O povo de Deus, desde sempre, sendo protegido no meio ao caos. Então, entenda, inclusive, esse padrão nós percebemos no dilúvio, no momento em que o Altíssimo ele protege Noé e a sua família no meio da destruição, ou seja, no meio das águas do dilúvio, o Eterno protege Noé, os casais de animais e a sua família ali naquela arca, né? Tudo isso devido à obediência de Noé por ter construído ali a arca. Algo também que podemos verificar, um padrão, é ligado às pragas do Egito, no momento em que o povo de Deus, ele passa ali por esse processo, né, durante as 10 pragas que atingiram o Egito, e ali Deus poupa o povo de Israel. Ou seja, as pragas estão ali caindo sobre o povo do Egito, porém, o povo israelita sendo protegido no meio desse caos, mais uma vez. Especialmente a última praga, quando é instruído ali que eles façam ali a marca, né, sobre os umbrais ali de suas portas, com o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas e não atingisse o seu primogênito, de forma que ocorreu ao contrário com o povo do Egito. Então, mais uma vez, vocês observam esse padrão. Um outro exemplo, no momento ali do Êxodo, na travessia do Mar Vermelho. Então, em meio ali ao caos, o mar ele se abriu no momento de perseguição. E aí o povo passa a pés enxutos, e aí o exército do faraó vem atrás, o mar se fecha, e aí, no meio do caos, o povo de Deus sendo, mais uma vez, protegido. Vamos ver esse exemplo ocorrendo no momento, por exemplo, em que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha ardente. Então vocês percebam que ali no meio do fogo eles foram preservados. Inclusive ali você observa uma quarta pessoa dentro da fornalha. Mais um padrão, no mesmo livro inclusive, próprio Daniel, ele é lançado na cova dos leões e ali no meio desse caos ali, ele é preservado, ou seja, os animais não atacaram a Daniel, ou seja, o Criador protegendo mais uma vez o seu povo, seu filho amado, suas pessoas ali que estão em obediência às Escrituras, à sua palavra. Um outro exemplo, e esse exemplo emblemático, conectado à família de Ló no período da destruição de Sodoma e Gomorra, no momento ali em que o fogo ele está caindo, o plasma adentrando aqui nessa realidade física, destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra, e ali neste momento a família de Ló sendo salva no meio desse caos mais uma vez. Então, é interessante nós compreendermos o seguinte, que mesmo em meio ao caos final, seremos cuidados pelo Pai Celestial, onde quer que estejamos, seja vivendo uma vida mais tranquila e pacata, longe dos grandes centros, ou até mesmo vivendo em meio ao caos e correria das grandes cidades, das grandes metrópoles, mas guardando os mandamentos do Pai Celestial. Que o Eterno te abençoe. Até um próximo material. Shalom.